Estamos ao vivo, cadê vocês? Gente, tô ficando tchonga, viu? Entrei aqui e não liguei o microfone. E eu queria que vocês me ouvissem com o microfone desligado. Aí não dá, né? Vamos voltando, vamos recapitulando aqui. O que eu estava dizendo para vocês é que eu já esperava um placar desse, tá? Eu já reparo de algum tempo para cá que o Bahia cresce muito jogando contra o Corinthians, é impressionante. Eles não jogam assim contra outros times, podem reparar, mas quando estão na Neoquímica Arena, eles crescem. E o Corinthians me surpreendeu. Eu tô assim, boquiaberta com os menininhos, gostei do que eu vi. Acho que Memphis Depay e Yuri Alberto correm risco aí de voltarem e já irem direto para o banco. Né? Vamos dar aí essa moral para os menininhos. Golaço de bicicleta, graças a Deus que não anularam o gol do Guinegão. Eu ia ficar muito chateada se isso acontecesse. Muito mérito dele, foi um golaço. E isso dá uma moral para o menino. Achei um absurdo ele ter saído no segundo tempo, eu jamais tiraria ele. O Vitinho entrou tarde mesmo, né, meu amigo Walter? Mas vamos ao que interessa. Se o Corinthians continuar jogando bem, gente, vamos continuar andando em círculos. Eu não quero falar abertamente para vocês tudo o que eu penso, tá? Não posso falar porque eu sou corintiana, né? Como que eu vou torcer contra o meu time? Jamais, não tem como. Não tem, nem se eu quisesse eu não iria conseguir. Mas vocês viram um recadinho do Garro no final do jogo? Eu acho que os inteligentes entenderam o que ele quis dizer. Não vou lembrar exatamente da frase agora, mas ele quis dizer que as coisas externa precisa melhorar para que a interna, ou seja, ele quis dizer que o externo está atrapalhando em campo, né? Se alguém lembrar da frase do Garro, me passe aqui, porque não lembro exatamente, mas ele quis dizer que precisa melhorar o externo para consertar o interno. Essa coisa certa para que também as coisas aconteçam no campo. Acho que o futebol é dentro e também é fora. Obrigado. E eu compreendi o recadinho dele. Significa que quando um jogador já vai para a televisão falar o que ele falou, é que eles já estão sentindo a energia ruim que está lá dentro. E temos agora a eleição no dia 25 de agosto, nós já sabemos, né, que já está tudo já no esquema, vai ficar quem eles já escolherem. Eu creio que vai continuar o Osmar, né? Algo me diz que já está tudo certo para o Osmar continuar. A segunda opção é muito pior, né? A segunda opção é muito pior, porque se o Osmar não continuar, vai entrar um político aí. Um político da pior espécie, que eu não vou dizer o nome. Então, eu acho que se vocês querem mesmo um Corinthians forte, um Corinthians próspero, tem que revolucionar. E para revolucionar, nós precisamos sim do declínio, tá? Porque se continuar vencendo, vamos continuar andando em círculos. Eu sou muito radical. E por ser assim, as pessoas às vezes não conseguem me compreender, mas lá na frente elas acabam entendendo. A Carla está dizendo, e esse André Castro, Dandan, seria a solução para o Corinthians? Creio que sim. Me deu um pouquinho de esperança, sabe? Quando veio o nome do André Castro, não conheço, nunca vi. Então, não posso falar com propriedade, mas pelo pouco que eu vi, já me deixou um pouco entusiasmada, porque já estou começando a falar sobre esse assunto antes de falar do jogo, porque é muito importante, tem tudo a ver. Foi o recadinho que o Garro deixou, gente. Tem tudo a ver. Nós precisamos consertar o que está acontecendo com esse clube, porque senão os jogadores não vão responder em campo, embora hoje eu achei que eles jogaram bem. Então, nós temos que lutar, sim, para sair dessa situação, e o Mário está dizendo aqui, cara, no meu ver, uma SAF seria a solução desde que entrasse uma empresa, né, potencial. E aí entra a XP. É o que eu me animei, Carla. Você está aí ainda, Carlinha? Tá aqui, né, Carla? A Carla está dizendo que os sites estão falando muito bem dele. Nós não temos que ir pelos sites, tá? Porque a imprensa, ela vai aonde convém. Né? Eu sou uma pessoa que venho da imprensa, sou formada
E eu não curto a imprensa, eu luto contra a imprensa, eu vejo o que eu acho, né? Meu achismo, que eu nunca errei, vocês sabem bem que eu bato o olho e eu acerto. Quando eu vi ali que ele é funcionário da XP, eu falei, olha, ele não é empresário, porque esses empresários eu tô com o saco cheio, né? Qualquer um é empresário hoje, não importa. Você pode falar que é empresário, mas aí você tem que saber se é um empresário bem-sucedido, né? E a maioria lá no Parque São Jorge não são bem-sucedidos. Então já saiu um pouquinho dessa história de empresário. E o cara tem carteira assinada em uma das maiores empresas que tem. Ele passa na frente por muitos motivos. Aí entra a XP. Com o André ali no cargo, por que uma XP não pode investir no Corinthians? Seria mais fácil, porque ele tem contatos, né? Não sei, é uma coisa que veio na minha cabeça. Estou sonhando alto, porque eu estou desesperada, igual vocês. Eu quero uma solução e rápido, nós não temos mais tempo para perder. Sabe quando aquela pessoa está ali respirando por aparelhos e só resta as suas orações? Sendo aqui, eu ainda acredito que logo, logo o Corinthians irá se levantar e se tornar um time mais poderoso do Brasil. Então, né, vamos dar essa chance para o André. É a minha última... Não temos outra luz no fim do túnel a não ser esse André Castro. A gente tem que jogar todas as nossas fichas nele. Mas, gente, ele não vai vencer. Ele vai ser o primeiro a ser eliminado. Quem vai votar no dia 25 são os conselheiros. Já tá tudo certo ali quem é que vai entrar, né? A briga é sempre entre eles. Então, vamos voltar a falar do jogo, né, Carlinha? Eu também não entendi por que tirou. Por que o Dorival tirou o Guinegão, que era um dos nossos melhores jogadores em campo, para colocar o Thales, que perdeu aí uns 4 gols, né? Mais ou menos isso. Eu não sei o que acontece com o Thales, não vou ficar criticando muito ele, porque eu sei que ele joga bola, tá? Eu peguei uma boa fase dele, vocês também pegaram, e eu não sei o que aconteceu. Parece que ele desaprendeu ali. Tem que tirar a Nhaca. Ele tá com a Nhaca que tem que tirar, e a hora que ele voltar a fazer gol, ele será um dos melhores da equipe, como eu já cheguei aqui falando dele. Já fiz muitas lives aqui homenageando o Thales, por isso que eu tento dar um desconto. O Bidon é um jogador que, por exemplo, nunca me agradou 100%. Né? Então hoje foi um jogo razoável para ele. Tem jogadores que dão sorte ali no clube. Falando em sorte ali no clube, essa semana tivemos aí uma situação do Cauê Furquim, acho que é isso, né? Que saiu da base do Timão, um estrangeiro, e foi para o Bahia e tá dando o que falar. Eu queria entender como que um jogador sai de um time sem passar pelo aval da diretoria, porque agora a diretoria do Corinthians está brigando com o Bahia e com os empresários do garoto. Eu queria entender como que acontece um trâmite desse, né? Tirar uma joia de um clube sem passar pela diretoria. Que várzea é essa? Mas eu vou sempre olhar também o lado do jogador. Por que eu estou falando dele aqui? Porque, por exemplo, o Bidon teve chances no clube. O Bidon é um jogador que saiu da base e conseguiu. Não são todos que conseguem uma chance ali, né? De ficar ali como... Ele já é praticamente titular. Então, quem garante que esse jogador teria prosperidade no time que está cada vez, né, mais complicado? Ele foi ganhar o dinheiro dele. Tá ganhando... Ai, gente, perdi até as contas. Não sei quantas vezes mais do salário dele. Assim, coisa assim absurda. Ele saiu de um saláriozinho excelente, agora ele tá com um salário milionário. Eu penso no jogador, parabéns para ele, e que continue no Bahia, tá? Porque eu sempre vou pensar na carreira do jogador, que seja feliz ganhando o seu rico dinheirinho, porque no Corinthians talvez não teria chances, igual o Dorival tá aí cancelando o Héctor Hernandes. Cadê o Héctor Hernandes, gente? Um jogador que não é barato, não tá saindo de graça pro Corinthians. O Corinthians está pagando o salário dele e não é um salário baixo. É um jogador que já fez gol, né? Já entrou fazendo gol e tem seus gols ali que fizeram a diferença dentro do clube e foi realmente cancelado, que nem no banco ele está. Então, assim, jogar em clube grande é complicado, entendeu? Jogar em time grande é complicado, então eu espero que realmente esse jogador Kaique Cauê, né? Continue no Bahia e seja feliz. E dando aí esse transfer ban atrapalha demais. Você já pensou? Nós corremos o risco aí de... Olha, não gosto nem de falar para não atrair, tá? Não gosto nem de falar para não atrair, mas corremos riscos de perder pontuação. Já estamos aí em 13º. Já pensou se perder mais? Já vamos entrar na zona de rebaixamento.
Só que assim, por mais que o time esteja essa nhaca, eu ainda vou cravar para você, seremos campeões da Copa do Brasil, tá? A Copa do Brasil é do Coringão. Esse jogo de hoje me deixou feliz, vendo ali aquela duplinha que deu certo para mim, Gui e Cauê, os novatos da base, jogaram muito hoje. Eu achei que o Corinthians jogou muito bem, tá? Mas nós vamos sempre ver o placar, né? Infelizmente, numa partida, é o final que resolve ali, é o placar, né? É o placar final que resolve tudo, não importa se jogou bem, se jogou mal, o que importa são os 3 pontinhos. E eu achei que o Corinthians foi superior ao Bahia, sim. Mérito aí ao Ronaldo, né? Quantas vezes não ouvimos Ronaldo? Me fez até lembrar a década de 90, quando tínhamos um Ronaldo no gol. Esse Ronaldo foi o destaque da partida, na minha opinião. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui, tá? O que está acontecendo com esse clube. Eu espero que isso daí conserte. Eu já falei na live anterior e eu vou repetir aqui novamente. O Corinthians entra totalmente desacordado em campo. E o time adversário aproveita isso. Todos os times adversários sabem que o Corinthians entra em campo sonolento. Em menos de 1 minuto fizeram um gol. Gente, pelo amor de Deus, isso não é a primeira vez que acontece. Tá acontecendo com frequência. E eu tô sempre martelando aqui. E eu não entendo porque que eles entram desse jeito, de salto alto. Cadê aquele sangue nos olhos? Não existe só em derby. E eu não quero que o Corinthians jogue assim só em derby. O Mateuzinho errou hoje, né, Evandro? Concedendo aquele pênalti que fez a diferença no jogo de hoje. Mas o menino joga bem, a gente tem que dar um desconto. Para mim, ele tem crédito. O Wellington está perguntando quem será o favorito a vencer as eleições. Certamente o Osmar. Tenho certeza que já está tudo certo para o Osmar continuar. O Jota está dizendo que foi impedido o gol do Bahia. Eu acho que não. Então, vamos falar da arbitragem? A arbitragem foi realmente varziana, porque nunca viu. Até o Bandeirinha chegou ali para ver o lance no VAR. Né? Primeira vez que eu vejo o Bandeirinha ajudar ali o árbitro, enfim, ficaram aí roubando muito tempo. Um jogo que já estava um jogo muito louco, ainda tivemos 1 hora no primeiro tempo. Né? Então, foram muitos acréscimos, o jogo parou muito tempo. E a arbitragem foi ruim para mim só nesse sentido, porque eles acertaram ali na mão do... esqueci, Ranieri? Enfim, realmente, nosso primeiro gol, que foi um gol do Garro, que eu comemorei muito. Nossa, foi demais, né? Um gol ali em 1 minuto, o segundo gol em 2 minutos, logo do Garro, que eu estava aqui, ó, engasgada, esperando o gol do Garro. E ele faz um golaço. E realmente parou na mão do jogador, que eu esqueci o nome. Achei que foi ok, né? Os árbitros mandaram bem. Aí depois teve o pênalti, que eles mandaram bem. Tô falando assim, não tô falando por ordem, assim. Então, não achei, não, que foi nada impedido o gol do Bahia, não. Foi tudo certo. Mão do Kaique, né, Carlinha? Olha, gente, triste não termos, pelo menos, saído com 1 ponto hoje, né? Mas a gente também não pode ficar jogando por empate, né? Para mim, o que o Dorival errou aí foi em trocar o Guinegão por Thales Magno, né? O Vitinho demorou para entrar. Eu acho que agora a gente tem que jogar todas as nossas fichas, apostar todas as nossas fichas, jogar todas as nossas energias nos meninos da base, porque nós não sabemos quando vamos recuperar os nossos meninos e tem a Copa do Brasil ali. Eu acho que não está perdido. Fiquei feliz em ver ali os meninos entrarem, querendo jogar. Os meninos são bons de bola. Nós precisávamos aí de um ataque certeiro. É a chance da vida deles, para vocês verem como que é importante um jogador sair da base, ter a oportunidade no time titular, no time principal como titular, eles vão dar a vida. Eu sempre falei isso. Então, não estou preocupada se entrar com todos os meninos da base, por exemplo, na Copa do Brasil. Não me preocupo, tá? Porque eles vão dar o sangue, coisa que os jogadores atuais não estão dando, né? Então, o Hugo Souza precisa melhorar. A gente precisa falar um pouquinho dele, né? Não sei se foi a perda dos gêmeos,
que isso mexe também com o jogador, mas ele fez uma excelente partida no derby, foi, né, mais próximo do ocorrido do que agora. Isso me faz lembrar que perdemos aí para o rival o nosso Judas, porque para mim era um jogador importante para ser. Você sabe que eu tô falando do Carlos Miguel, né, gente? Não gosto nem de falar o nome dele, mas assim, era um jogador importante para ter no banco, porque nós não podemos ficar contando 100% com o Hugo Souza. Tem horas que ele joga bem, tem horas que ele não joga, e daqui a pouco vão me criticar aqui e mandar eu lavar a louça, porque tem jogadores que a gente não pode falar, né? Então, em tempos atrás, o Hugo pegaria, né, o pênalti de hoje. O Henrique tá dizendo, acho que não vamos cair não, mas todo ano é isso, só lutando para não cair. E Henrique, me fala uma coisa, querido, tô cansada de andar em círculos, eu tô cansada dessa mesmice. Por isso que eu preciso revolucionar, preciso que alguma coisa aconteça e estou preparada para isso, tá? Eu estou preparada para isso. A minha única esperança é o André Castro. Eu tô ainda me iludida com ele, eu tô iludida. Concordo com o Evandro que o Dorival não era nem para ter vindo, mas veio, né? Veio. E ele tá fazendo o que ele pode fazer ali também com esse time, né, gente? Mexe mal, mas todos os técnicos mexem mal. Eu só queria entender por que estão queimando o Héctor Hernandes e a torcida precisa saber o que está acontecendo com esse jogador. O Thales e o Romero precisam treinar muitas finalizações, né, Carlos? O Romero nem entrou hoje. Também achei, Wellington, que o Guinegão jogou muito. O meu amiguinho aqui, que eu esqueci o nome dele, tá perguntando se o Vitinho jogou bem. Entrou pouco, né? Entrou pouco, eu não consigo avaliar. Para mim foi normal, nem bem nem mal. O Riva tá dizendo, o Dorival muitas vezes parece que faz de propósito. Não sei, viu? Não sei. Não posso afirmar isso. Já senti isso em alguns jogos, hoje eu não senti, não. O Basílio está dizendo, é nítido que a maioria não joga nada, apenas entram em campo e decepcionam. Complicado. Eu gosto do Martinez. Você falou aí, eu estava pensando nos jogadores. Eu gosto tanto do Martinez, gente. Eu acho que ele dá o sangue, né? Ele respeita a camisa, ele luta por todos ali, ele é briguento. Bom, gente, agora é esperar, né? Nem tudo está perdido, nosso ano não será perdido, a Copa do Brasil está aí. Não percam as esperanças, porque eu gostei dos meninos, achei que eles jogaram bem, tá? A Carla tá dizendo que se o Romero tivesse entrado, o Dandan perderia uns 4 gols. Se o Thales perdeu 5, ele perderia uns 4. Eu também acho, Alisson, que o Martinez e o Raniel estão jogando muito bem, eles estão dando a vida. Eu também sinto isso. O Riba está dizendo, essa eleição vai direcionar muitas coisas, Dandan. Não vai mudar em nada, gente, essa eleição. Eu acho que não vai mudar nada. Agora, se os torcedores pudessem votar, né, se fosse pelo menos os sócios votando, eu acho que o Castro venceria, sim. Mas tá ali entre a patotinha, né? A patotinha que já escolheu, eles já sabem quem vai continuar, e vai continuar o Osmar, e dizem que ele é uma boa pessoa e tudo mais, andei pesquisando. Vamos ver, né? Melhor que aquele outro lá que eu falei para vocês. Se entrar aquele político, estamos lascados, estaremos no fundo do poço. Olha, o Henrique está dizendo que o Thales Magno, depois que ele renovou, ele deu aí, né? Ele ficou mais tranquilinho, não deu mais o sangue, só foi ele renovar aí com o Corinthians. Eu acho que não, é só uma fase, todo jogador passa por isso. Também acho, Johnny, que os meninos terão que ser titulares no próximo jogo. Seria incrível, né? Eles jogarem muito bem e aí Yuri Alberto vai pro banco, Memphis Depay vai pro banco e os meninos fazem a festa. É isso que eu quero. Recuperar a nossa base para não precisarmos de salários milionários. Então é assim que se recupera um time. Investindo na base, porque eu acho que todo jogador que tem essa oportunidade, eles dão a vida. Né? Jogaram muito bem hoje. Fez gol até de bike o Gui, fiquei muito feliz.
Obrigada, Wesley. Eu também gostaria, viu, de ter essa oportunidade de ser presidente do Timão. Fiquem tranquilos que não ia entrar nem R$ 1 no meu bolso, mas eu ia consertar. Eu ia consertar tudo que está. Ai, mas como, Dandan, você iria consertar? Não sei, não sei. Eu acho que quando tem uma pessoa responsável como presidente, as empresas investem sem medo, né, de perder. O Corinthians é uma potência de ganhar dinheiro, é uma árvore de ganhar dinheiro, né? Olha, real, Carlinha. Ela tá dizendo aqui que o Bidu foi bem o contrário, né, Dandan? Ele renovou e colocou o Angeleri no banco. Mas, na verdade, o Angeleri foi pro banco por opção do técnico, né? Porque ele não renovou, ele pode a qualquer momento sair do clube sem custos, né? Então, eu acho que foi uma estratégia aí não dar visibilidade pro Fabrício. Mas eu sempre gostei do Bidu. Para mim, tanto faz, um ou outro, eu tô feliz nessa posição. Nós não precisamos de lateral esquerdo, precisamos renovar com o Fabrício, isso sim. Uhum. Eu também acho, Riva, que esse time de hoje ganha fácil do Atlético Paranaense. Concordo com você, eu tô tranquila quanto a isso. O Alisson falando que gosta do Dieguinho, jogou pouco, mas gosta dele. O Wesley falando que é o meu fã. Ele falou aqui 3 vezes, eu não costumo não ler elogios, mas como ele escreveu 3 vezes, obrigada, querido, obrigada. Boa noite, Marlon. Não, o Henrique tá falando que o Paulistão deixou os jogadores acomodados. Não, o Paulistão foi lá em abril, nós estamos quase em setembro já. Acho que não. Obrigada, Wesley. Brigadão mesmo pelos elogios. O Henrique perguntando se eu aprovo a volta da família Dias. Eles não deveriam nem ter saído, na minha opinião, né? Com certeza. Eu ficaria feliz com o retorno deles. Mas. Mas deixa o técnico trabalhar, né? Acho que não é o momento de trocarmos de técnico, não. O Johnny tá falando que precisamos de mais um lateral direito, concordo. É. Eu acho que o direito seria interessante, mais uma contratação, porque nós só temos o Mateuzinho ali, né? E de vez em quando fazemos uma gambiarra, né? Com outro jogador que eu esqueci o nome. Quem é que entra no lugar do Mateuzinho já me deu branco aqui, gente. De vez em quando fazemos uma gambiarra com outro jogador aí. Me ajudem aí, esqueci o nome. Mas dá bom. Esqueci. É isso, manter Kaique, Gui e Diguinho nos próximos jogos. Eu ficarei feliz, hein? De ver aí os meninos do terrão brilharem. É isso mesmo, Carlinha. Não importa a fase, o Corinthians está sempre com a arena lotada. É muito dinheiro entrando. Vamos marcar um jogo, Wesley. Eu parei de ir na arena, né? Mas vou voltar em breve. Vamos marcar, sim. O Alisson tá dizendo aqui, Dandan, se o Dorival sair, a minha primeira opção seria o Voivoda. E a minha primeira opção seria, adivinha quem? Abel Ferreira. Eu queria ver o Abel no Timão, gente. Eu queria. É bem. A probabilidade, Alisson, do Abel no Corinthians é 0,1, eu acho. Mais pelo dinheiro, né? Realmente, nós não temos condições de bancar. Então, eu peço para vocês orarem pelo nosso time. A oração tem poder. E a minha única esperança é o André Castro, gente. Se vocês acham que eu acho interessante, que eu quero chegar aqui e falar para vocês, olha, seria interessante o Corinthians cair para a Série B para virarmos uma SAF. Olha, a única saída que nós temos é cair para a segunda divisão para o time depois se reerguer. Claro que não é essa a minha intenção.
Claro que eu quero uma outra opção, mas nós não temos. Só que aí chegou esse nome do André Castro, que eu tô apostando todas as minhas fichas, nem investiguei a vida dele, né? Só dele ser diferente e entender de economia já tá 10 passos na frente de qualquer um ali dentro, né? Então, quem sabe? A chance dele é 0,01 também, como a mesma do Abel vir para o Corinthians. Porque nós já sabemos que ali a patotinha é fechada. Mas quem sabe? Quem sabe? Eu quero falar para vocês uma observação minha, tá, Carlinha? Você que me perguntou do André, eu vou só falar para vocês uma coisa que eu não cheguei a falar para ninguém, eu fico só pensando com meus botões aqui. É o seguinte: o André Castro, ele era da chapa do Duílio, acho que 82, ai não sei, gente, era alguma chapa ali que era do Duílio. E ele saiu literalmente do cargo, como é que da comissão, né? Ele falou, acho que eu tô falando um achismo meu, quando eu bati o olho na entrevista e vi, falei, então, ó, o que eu imagino que aconteceu. Ele saiu e falou assim, não quero mais participar desse oba-oba quando ele viu alguma coisa errada ali dentro. Ele viu que tinha algo errado, né, naquela chapa, o Duílio já estava de mal a pior, vou sair para não sujar o meu nome. E ele saiu do conselho. E agora ele está entrando de volta. Ele falou, agora é o momento, vou salvar o time, porque eu já fui atrás. Acho que nesse meio tempo que ele ficou afastado, ele falou, vou atrás de patrocínio, vou atrás disso, vou atrás daquilo, vou me mexer. Eu acho que foi isso. Por que que ele sairia da chapa e voltaria agora? Concordam comigo? Eu tô falando isso para vocês porque muitos vieram me falar, ai, mas ele era da Renovação e Transparência, ah, mas ele era da chapa do Duílio, mas ele saiu, entendeu? Os ratazanas nunca saíram, eles estão sempre lá. Se ele saiu por algum motivo, tá? A minha inteligência diz que ele viu algo errado e ele falou, não vou sujar o meu nome, eu vou atrás de uma solução. Até me arrepia falar assim, gente, porque pode ser a nossa salvação. Quem sabe alguma coisa não acontece lá dentro, né? Vamos dar aí. Ele tá com uma. Ele trouxe algo para a imprensa que realmente revolucionou. Então a imprensa vai realmente cobrar, né? Vai ficar fazendo certas postagens tendenciosas, querendo entender caso ele não vença. Eles vão ter que explicar. Ou por que não escolheram o André Castro, que já está aí com patrocínio milionário, com, né, os bilhões dele aí, que eu nem sei. A gente passou de bilhão, já nem sei mais contar, né? É a única salvação do Timão. Vamos acreditar? Vamos acreditar nisso, tá bom? Beijo para vocês. O Riva tá dizendo que um debate entre os candidatos seria muito bom. Eu nem gosto desses debates, Riva. Nem assisto, para falar a verdade. Não sei até onde isso é interessante. Eu não gosto também de presidente que fica participando de podcast aqui, podcast ali. O André participou essa semana, eu dou um desconto porque ele precisa ser visto, né? Mas uma coisa que eu gosto no Osmar Stabile é que ele não é o astro de Hollywood igual Augusto Melo, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, se eu fosse presidente do clube, eu ia ficar quietinha na minha, igual os antigos faziam, né? Até o Andrés, ele era neutro, ele era na dele, ele não precisava ficar se expondo. Aí chegou o Duílio e também começou a se achar o astro de Hollywood, mas também mais quietinho. Quando chegou esse Augusto Melo, ele achou que ele era o Arnold Schwarzenegger brasileiro. Foi ridículo. O que eu gosto do Osmar é que ele é na dele, ele não precisa se aparecer. E acho que é essa a postura de um presidente. Eu acho que quem quer se aparecer muito parece que está querendo ganhar visibilidade em cima do timão. Agora, quem está querendo fazer algo para o time, faz quieto, faz interno. Só que eu vou dar um desconto aí pro André, porque ele precisa ser visto, né? Só que depois eu vou reparar o comportamento dele também. Porque, para mim, quem usa o Corinthians como palanque, igual esses influenciadores que não saem dentro da arena só levando más energias, para mim é um oportunista, tá? Eu vou encerrar essa live dizendo exatamente isso. Vocês ficam dando credibilidade para esses influenciadores que só querem saber de seguidores. Então eles ficam lá zicando o próprio time porque são tudo um bando de pés frios. Desde quando essa raça começou a ficar lá nos camarotinhos, o Corinthians só foi perdendo pontuações. Comecem a reparar que eu não estou errada nisso, tá? É verdade, eu sou dessas que acredito no pé frio, no pé quente. O meu sempre foi quente, sempre foi quente. Pisava na arena, o Corinthians sempre vencia.
Deixa eu só ver o que o Júnior tá falando aqui. Não é criticar o time, mas que partida sem objetividade, muito toque para trás. Olá. Eu gostei, achei que o Corinthians jogou bem, Júnior. Pelo time que nós estávamos ali, achei que até que me surpreendeu. O Henrique disse que o Osmar tá bem. Eu prefiro ele, com certeza, entre o outro que pode entrar, né? Não estamos tão ruins assim com ele. Enfim, se ele continuar, tudo bem. Eu só tenho medo que aquele político entre, que eu não vou falar o nome dele, até para não atrair coisas ruins, porque o cara foi homenagear o Saddam Hussein brasileiro. Não, tem um certo nome lá dentro do clube que está como candidato, que ele é um político dos mais FDPs e ainda foi homenagear o cara mais ordinário do Brasil. Então, já pensou se ele entra dentro desse clube? Ele já tá lá dentro há muito tempo, né? Mas se ele entra como presidente, eu paro de torcer. Eu deixo essa live até gravada aqui para vocês me cobrarem depois. Ai, Henrique, tem uma genérica que eu chamo de Chiquinha da Fiel. E o Henrique tá falando que depois que eu apelidei ela de Chiquinha da Fiel, ela até mudou o cabelo e parou de usar óculos. Ai, gente, esses genéricos são engraçados. Vocês já repararam que agora tem uma galera que faz o que eu fazia, né? Ir lá no estádio, ficar filmando, depois fazer live. É surreal. São muitos que fazem isso, por isso que eu parei, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu nasci desse jeito, não consigo ser igual a todo mundo. Enquanto eu não me renovo, não invento coisas diferentes para me copiarem, eu continuarei assistindo pela TV igual com vocês. É até melhor, né? Acaba o jogo, a gente já entra aqui e volta com as nossas lives, que eu gosto disso. O Alexandre tá dizendo que tá maluco. Olha o segundo gol, a cagada que o Ramalho fez. Fala sério. Eu gosto do Ramalho, gente. Não gosto que falem mal dos meus meninos. Dandão, o juiz roubou hoje, Dandão. Esse juiz não pode apitar nunca mais. Ele podia ter cancelado o gol do. Se ele fosse mal assim. Já pensou anular o gol do Gui, gente? Seria um pecado. Seria igual aquele gol do Pedrinho. Anulado, um pecado para a vida. É isso, Henrique. Eu vou encerrar aqui com uma frase do Henrique, que o importante é ser campeão da Copa do Brasil e seremos, tá? Olhem nos meus olhos agora, gente, todo mundo aqui. Nós seremos campeões da Copa do Brasil. Vocês estão me ouvindo? Eu decreto isso aqui agora. Tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou dar uma de pastor aqui. Eu decreto. Será não tem como tirar isso da minha cabeça. Não dá. Já coloquei isso na minha cabeça que seremos campeões e seremos. Já tô até me vendo lá, linda, perfeita, comemorando o título. É isso. É isso! Seremos campeões! Gol ainda do Guinegão no final, gente. O Guinegão vai entregar a taça para o Coringão. Podem anotar, tá? É isso? Beijos. O nosso amiguinho aqui, que é Léo, né? Tá perguntando quem que eu apoiaria como presidente, o André Castro. Mas eu já vou dizendo que eu não conheço. É achismo. Tô seguindo a minha intuição. Beijos! Nosso amigo, o chefe de cozinha aqui, meu amigo querido, tá dizendo que o Garro sempre fala isso. Ai, gente, eu amo esse Garro. Eu amo demais esse Garro, eu acho ele incrível. É isso. Beijos e mais beijos. Vão acostumando com o meu retorno com as lives aqui, tá? Me faz muito bem estar aqui com vocês. E eu estava sentindo falta disso. Fiquem com Deus. Bom domingo para todos. Fiquem com Deus. Beijos, Carlinha. Beijos, meus amores. Até a próxima. Fiquem com Deus. Meninos, parem de brigar aqui.
Beijão! Fiquem com Deus. Tchau, tchau.